Aqui em Atafona, no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação que é, por um lado, triste, mas muito interessante para a gente aprender. A gente está perto da desembocadura do rio Paraíba do Sul e a gente tem aqui nessa vila de Atafona uma situação em que o mar está erodindo a costa e as dunas estão avançando para cima das casas. Então olha que interessante, né? Essas regiões de desembocadura, elas são regiões muito instáveis naturalmente. Qualquer lugar onde o rio chega no mar, a dinâmica é muito intensa, então essa areia se movimenta muito. O que é o ideal? Não ocupar essa região, porque é uma região que a natureza ia tomar conta, a vegetação cresce, como ela já está fazendo aqui, né? Ela está buscando o seu equilíbrio natural. Então a gente tem essa vegetação pioneira que segura essa areia da duna. Se um dia o mar avança, ele pega essa areia da duna e devolve para a praia. Então é um sistema que ele está em equilíbrio. Essa areia que está aqui é uma reserva de material. Para quando tem uma ressaca, o mar devolve para a praia fica estável. Então quando a gente ocupa, quando a gente tira essa vegetação, a gente interfere nesse equilíbrio. E aí essa areia, que é como se fosse a nossa gordurinha, a reserva de energia, ela deixa de existir. Só que a natureza tenta se reequilibrar e ela vai fazer isso independente se ela tiver que fazer isso por cima da sua casa. Então isso mostra pra gente um exemplo, como muitos outros no Brasil, esse lugar não é único, existem vários exemplos como esse, que a gente precisa conhecer melhor a natureza para conviver com ela. Porque se a gente tenta se sobrepor, muitas vezes a gente não consegue. Então aqui a gente tem uma faixa enorme, quarteirões que já foram tomados pela areia, as pessoas tiveram que abandonar suas casas, porque elas foram construídas num lugar inadequado. Então é uma lição pra gente, né? A gente tem que respeitar essa faixa que existe entre o mar e o continente, que geralmente, numa situação natural, é dominada por vegetação. Então isso é um sistema dinâmico, a gente precisa entender isso para evitar esse tipo de problema. E a nossa lei, ela prevê que essa faixa que está aqui a 33 metros da linha média do mar de 1831, ela pertence à União, pertence ao país e geralmente é controlada pela Marinha. E é importante ter essa gestão desse pedaço aqui da costa, porque justamente ele é muito dinâmico. Na escala de décadas, ela muda muito. Então, às vezes, você chega num lugar, nossa, quero construir minha casa aqui, que lugar lindo, maravilhoso, e não leva em conta que esse lugar é dinâmico. Então, se a gente não tem uma regulação que impeça as pessoas de construir nesses lugares, que preserve essa região, a gente vê cenários como esse. Casas sendo tomadas pela areia ou casas sendo erodidas pelo mar. Então, o ideal é que nessas regiões não haja construção, que a gente preserve essa vegetação, porque ela faz parte do sistema. Então a gente vê aqui tem uma planície enorme, então uma região muito plana, muito extensa, que poderia ser ocupada um pouco mais distante da praia. Mas o modelo de ocupação que a gente costuma adotar é construir de frente para o mar. E isso é sempre um problema. E aí é importante a gente manter essa faixa e seria muito interessante a gente aumentar essa faixa. E hoje está sendo discutida justamente uma proposta que vai na contramão dessa lógica, que é extinguir essa propriedade que hoje é da União, passar para os municípios e os municípios podem gerir da forma que quiserem, inclusive vendendo essas áreas para iniciativa privada. Isso é um problema, porque se a gente ocupa, como a gente vê aqui, a gente está sujeito a situações como essa. E a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente precisa de uma regulamentação e a gente precisa que essa área seja preservada.